Quantos anos durou a história romana? O que a princípio parece ser uma pergunta bastante simples, já que todos sabemos que Roma supostamente caiu em 476 depois de Cristo, esperamos descobrir ao longo deste vídeo que essa pergunta requer uma resposta muito mais elaborada do que se costuma acreditar. Então, vamos descobrir por quantos anos durou a história romana, desde os seus primórdios durante a fundação da cidade de Roma até o fim do Império Romano do Oriente. Os romanos tinham bastante certeza de quando sua cidade foi fundada, em 21 de abril de 753 a.C. Este é o dia do festival para a deusa Palas, deusa dos pastores, e acreditava-se que Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo nesse dia. No entanto, é claro, na realidade, a data é bem menos certa. O historiador grego Timeu, por exemplo, data a fundação de Roma na primeira Olimpíada, ou seja, em 8014 ou 813 a.C. Mas a maioria dos outros historiadores nos dá uma data muito próxima de cerca de 750 a.C. e evidências arqueológicas apontam para uma série de muros de fortificação que devem ter existido no meio do século VIII a.C. na encosta norte do Monte Palatino em Roma. Parece que 753 a.C. pode realmente ser correto. Este ano é definido como o ano zero ab urbi, condita ab urbi condita, o calendário que conta os anos desde a fundação da Cidade Eterna. Vivemos no ano 2775, ab urbi condita. Poderia-se argumentar que a área ao redor do Monte Palatino havia sido habitada desde cerca de 14.000 anos atrás, conforme confirmado por descobertas arqueológicas, mas dificilmente podemos chamar os humanos que viveram durante aqueles tempos naquela área de romanos. Assim, por falta de melhores evidências, vamos confirmar 753 a.C. como o ano zero ab urbi condita, ou seja, o ano zero ab urbi condita. Os romanos, então, conquistaram ao longo de centenas de anos os povos circundantes, e por 200 a.C. eles se tornaram a força dominante no Mediterrâneo. Em 146 a.C. até a Grécia foi conquistada, e no nascimento de Cristo 753 ab urbi condita Roma realmente se tornou um vasto império. Em 870 ab urbi condita, o império alcançou sua maior extensão, chegando do Golfo Pérsico às frias terras altas da Britânia do Norte. Um império verdadeiramente vasto. Em 1148 ab urbi condita, o império se dividiu em duas partes, e em 1229 ab urbi condita, o último imperador romano do Ocidente, Rômulus Augustus, foi deposto. Então a história romana termina assim após 1229 anos. Claro que não, porque Júlio Nepos era, na verdade, o legítimo imperador romano, Rômulus Augustus não foi reconhecido pelo imperador romano do Oriente, e, portanto, era apenas um usurpador. Reinou a partir de seu reino na Dalmácia, e ele foi assassinado em 480 d.C., ou 1233 ab urbi condita, ou 1233 ab urbi condita. Mas espere, havia também o reino de Siagrius, filho de Aegídius, ainda reinando sobre um remanescente do Império Romano do Ocidente na Gália, que é conhecido como o famoso Reino de Soissons. Este império persistiu 10 anos a mais, até 486 d.C. ou 1239 ab urbi condita. Mas espere, havia também o Reino Mauro-Romano, que na verdade resistiu à ocupação vândala da África e continuou o estilo de governo romano até 578 d.C. e até mesmo continuou de alguma forma até as conquistas do Califado Umayyad no século 8 d.C. Mas é claro, nós nem mesmo falamos sobre o elefante na sala, porque o Império Romano na verdade não caiu naquela época, já que o Império Romano do Oriente continuou a existir por mais alguns séculos.
Não importa quando datamos a queda do Império do Ocidente, seja em 476, 480, 486 ou mesmo depois de 536, quando Justiniano de fato destruiu tudo o que restava do Império Romano do Ocidente nas guerras góticas. O Império Romano do Oriente até 1453 d.C. Isso é 2.206 anos após a fundação de Roma, então 2.206 AB Urbi Condita. Então é isso então, certo? A história romana finalmente termina após 2.206 anos. Mas espere, e o Império de Trebisonda? De fato, este império separado foi formado em 1204 d.C. e duraria até mesmo após a queda de Constantinopla, mais precisamente até 1461 d.C. Então é isso então, certo? Não. Na Península da Crimeia, muitos que fugiram do saque de Constantinopla em 1204 chegaram aqui e estabeleceram o Principado de Teodoro. Só caiu tão tarde quanto 1475 d.C. Mas agora é isso finalmente, certo? Não. Porque o despotado de Epiro, outro remanescente da divisão do Império Romano do Oriente, durou até 1479 d.C. ou 2232 ab urbi condita. Então é isso. Tecnicamente, julgando pelo território mantido, a história romana durou desde a fundação de Roma até a queda do último reduto romano oriental, a cidade de Muniza, do despotado de Epiro, abrangendo incríveis 2.232 anos. Mas, tecnicamente, poderia-se argumentar que certamente havia algumas pequenas ilhas no Egeu que nunca foram conquistadas pelos turcos, e assim, tecnicamente, ainda permanecem como últimos remanescentes do Império Romano. Essa é uma ideia hilária que acho extremamente divertida, mesmo que certamente seja apenas um divertido exercício de pensamento. No entanto, também se poderia argumentar que, culturalmente, o Império Romano exerceu uma influência tão forte que a história romana ainda não terminou. O Renascimento, por exemplo, foi em grande parte iniciado por estudiosos que fugiram do saque de Constantinopla em 1453 d.C., que trouxeram consigo o antigo conhecimento grego e romano das bibliotecas de Constantinopla. Línguas baseadas no latim ainda são faladas hoje. O alfabeto romano ainda serve como base para muitas línguas ocidentais. A Igreja Cristã Católica e Ortodoxa ainda sobrevive como remanescentes do Império Romano, remontando aos tempos de Constantino. Pode-se argumentar que no período de mais de 2.000 anos de história romana ocorreu uma imensa transformação cultural. Embora os habitantes de Constantinopla em 1453 ou de Vunitsa em 1479 do nosso calendário ainda se chamassem romanos, ou Romaioi em grego, eles já eram muito diferentes dos primeiros romanos. Culturalmente, quase não havia nada em comum, embora ambos se identificassem como romanos. E ainda mais fascinantemente, você encontraria gregos até muito recentemente, especialmente em áreas rurais, que continuavam a se referir a si mesmos como Romaioi ou Rumaioi, mesmo bem no século XX. Há uma história particularmente fascinante sobre isso, contada por Peter Karanis, um estudioso da história bizantina que nasceu na ilha de Lemnos, em 1908. Quando esta ilha foi recapturada do Império Otomano pela Grécia em 1912, soldados gregos foram enviados para cada vila e se posicionaram nas praças públicas. Algumas das crianças da ilha correram para ver como eram os soldados gregos. "O que vocês estão olhando?" Um dos soldados perguntou às crianças, que responderam: "Não são vocês mesmos helenos?" O soldado respondeu: "Não, somos romanos." As crianças disseram que ainda pode haver pessoas em algumas ilhas gregas mantendo a identidade romana até os dias de hoje. Talvez até alguns de vocês, queridos espectadores, pertençam a esse grupo, mas também fora da Grécia isso é o caso. Gregos na Ucrânia, por exemplo,
se estabeleceram lá como parte do plano grego de Catarina, a Grande. No século XVIII, eles mantêm a identidade romana, designando-se como Rumaioi. E por último, mas não menos importante, os romenos podem afirmar que seu país é o único país remanescente no mundo que contém o nome de Roma. Posso me incluir neste grupo divertido de pessoas, pois nasci nesta antiga província chamada Dácia. E talvez seja daí que vem essa fascinação por Roma. Os romenos também se chamam Romani, que também pode ser traduzido como romanos. Podemos assim ver como é difícil colocar um fim à história romana. Isso até acabou? A cultura romana, arquitetura, língua e muitas invenções romanas ainda estão muito vivas hoje, o que leva algumas pessoas a argumentar que o Império Romano nunca caiu. Então, podemos ver que eu não posso dar uma resposta clara sobre quanto tempo a história romana realmente durou. Levando em conta a queda do último reduto bizantino, poderíamos argumentar 2.232 anos, mas também podemos argumentar que a história romana ainda está em andamento enquanto falamos. Diga-me sua opinião. Quanto tempo durou a história romana? Estou ansioso para ouvir seus comentários. E se você estiver interessado em como Roma deve ter parecido algumas décadas após a queda do Império Ocidental, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em comparar Roma e Constantinopla, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana e a todos que são como eu, absolutamente fascinados pelo Império Romano tardio, graças a Missi Imperii Romani e Bene Vale.